Muito bem, então nós vamos começar mais uma live hoje, falando sobre os nossos pensamentos. E a pergunta que eu trago para reflexão é: seus pensamentos definem quem você é? Será que os seus pensamentos realmente fazem parte de você? Ou eles te dizem quem você é, o que você pensa, né? Então, muitas vezes a gente pensa que os nossos pensamentos nos definem, né? Porque a gente interpreta dessa forma, mas eu vou trazer aqui algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho diferente e, né, fazer o nosso processo de reflexão para começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Um pouquinho todo dia, assim a gente vai começando a ter pensamentos diferentes e pensamentos novos. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Karina Mota, eu facilito pessoas a conquistarem autoconfiança para comandarem as suas vidas, né? Essa autoconfiança a gente vai adquirindo no processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente entra no processo de autoconhecimento, mais a gente se percebe, a gente consegue ter direções melhores, escolhas melhores, para que essas escolhas possam, então, refletir em nossas vidas outra realidade. Por isso que eu digo que ela muda a sua realidade. O autoconhecimento muda a sua realidade. E comandar a sua vida é realmente você ter a força, o poder e o comando mesmo de direcionar o seu barco. O comandante do barco, ele diz para onde ele está levando o barco, né? Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, é como se você, né, fosse o barco, sua vida fosse o barco, e o mar, a vida. E você, então, vai navegando por mares que você escolheu, e não porque o vento está te levando. Porque o vento pode te levar por uma direção muito boa e confortável, mas ele também pode te levar para muitas tormentas. E depende das suas escolhas, não é mesmo? Então, vamos lá começar nosso tema agora, falando sobre o que você pensa. Define quem você é. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. Pensamentos são sinapses cerebrais que são formadas através de uma interpretação do nosso sentimento, da nossa percepção do que está à nossa volta. A partir dessa interpretação, a gente cria uma definição, uma conclusão. Essa conclusão e essa definição, ela se solidifica como um pensamento. Então, o pensamento, se a gente for pegar, ele vem de uma interpretação daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu percebi, do meio onde eu estou. Então, a gente volta lá de quando a gente era criança, que a gente nasce e a gente começa a aprender sobre o mundo e começa a definir e interpretar tudo que está à nossa volta. Então, nós somos educados, né, por alguém responsável, pode ser pai, mãe, uma família, um tio, uma avó, não importa quem seja, alguém tem uma força maior, né, normalmente os pais, e eles vão dizer a você como você deve pensar. É claro que não é, eles não pensam assim, meu Deus, eu vou colocar na mente do meu filho exatamente como ele deve pensar, mas é mais ou menos isso mesmo. É como se fosse, assim, os pais ou os provedores, né, as autoridades, as pessoas que estão com você, os cuidadores,
eles são as primeiras pessoas dentro do seu ambiente, porque o seu ambiente, quando você é criança, é muito restrito. Dentro daquele seu ambiente, que aquele é o seu mundo, você vai receber todas as informações do que é a vida e do que é viver. Os seus cuidadores, pais, responsáveis, eles é que vão ditar as regras para você. Então, é como se a gente viesse com a mente completamente livre e aberta para entender, perceber, captar tudo o tempo inteiro. Entendam que o cérebro de uma criança, ele está em desenvolvimento e de um dia para o outro muda. De um dia para o outro se formam várias e várias sinapses, porque a criança ela veio para captar tudo que está à volta dela, tudo, tudo. É uma esponja total. Ela está sugando informações e o cérebro dela está se desenvolvendo o tempo inteiro. Então, quando você, a partir do momento que você é criança, ainda não tem essas definições, ainda não tem esses pensamentos formados, você está livre para formar o pensamento que quiser. Em primeiro plano, esse pensamento é formado pelas pessoas que estão mais próximos a você. Pai, mãe, cuidadores, família. Essas pessoas, elas vão dizer assim, isto é certo, isto é errado. E não tem nada de errado com isso. Isso não é um julgamento. Isso é normal. Isso faz parte também da criação do ser humano. Também nós somos criados através de regras, né? Nós somos moldados o tempo inteiro, não só pelas nossas famílias, mas também pela sociedade. A gente sofre essa modulação, né? A modulação do nosso ser e do nosso pensamento continuamente. Então, o pai e a mãe, que também teve uma interpretação familiar lá atrás, tem na memória deles como eu devo educar uma nova pessoa. Educar é colocar regras, é dizer o que é certo e errado. E, como eu estou dizendo, nada de errado com isso, porque a sociedade é formada dessa forma, tá? Então, não estou entrando no julgamento. Eu estou simplesmente informando que isso é formado o ser humano, como é formado um pensamento humano. Quando o pai e a mãe, ou o responsável cuidador, as pessoas mais próximas da criança, começam a dizer para a criança, cuidado com isso, ali você não pode ir, isso você não pode fazer. Vocês já perceberam que quando tem uma criança num espaço, a maioria das vezes ela ouve muito mais não, 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 não. Porque a criança, como ela está desbravando um mundo novo, um mundo de coisas completamente novas e diferentes que ela nunca viu na vida, ela não sabe nem o que é aquilo, ela quer chegar perto, ela quer pegar, ela quer botar na boca, ela quer sentir, ela quer perceber, ela quer tocar. E até para proteger a criança, o pai e a mãe falam, não pode pegar no fogo, não pode pegar nisso, cuidado, isso aqui vai te machucar. Não, então, naturalmente, as crianças vão sofrendo uma limitação, uma redução daquele campo completamente aberto que ele veio, de pensamentos e sentimentos e tal. E aí, essa é uma forma, né, que os nossos pensamentos começam a se formar. Através desses pensamentos, né, que vem através de uma interpretação, de uma definição, você começa a colocar regras dentro da sua mente, do seu ser e do seu corpo. Assim também são formadas as crenças que nós chamamos de limitadoras, porque também nem toda crença é limitadora, tá, gente? Porque a gente está muito acostumado a falar de crença limitante, crença limitante, crença limitante, e nem toda crença é limitante.
tá? Mas existem sim as crenças que te limitam em algum aspecto da sua vida, em alguma circunstância, seja ela em relacionamento profissional, quer que seja. Então, a partir dessa formação de pensamentos, você também tem uma forma de pensar pelo sua percepção, pelo seu sentimento. Não só a ordem que você recebe vira uma lei, uma regra para você, como também o que você percebe do ambiente. Essa interpretação do que você vê, né, ela começa a se tornar um pensamento seu. Ela começa a fazer parte do seu ser, onde você vai carregar, muito possivelmente, por toda essa existência. Nossa, mas eu vou carregar para sempre? É muito provável que sim, porque é como eu falei, no início você está sendo programado, né, a receber regras, normas, normalmente limitadoras, para que você possa viver em sociedade segundo a interpretação e pensamento dos seus cuidadores, dos pais que estão ali com você em primeiro plano. Depois, a gente começa a ampliar um pouco o nosso espaço, o nosso campo, e começa, né, a conviver com outras pessoas, começa um social. E a gente vai vendo que muitas coisas que a gente aprendeu, né, com os nossos pais, cuidadores, a gente interpreta igualmente na escola, porque os professores também são autoridades que ditam regras para a gente, e a gente também vai recebendo essa informação. Também a gente vai vendo a interpretação. A partir de toda essa interpretação das regras que são colocadas para mim como certo e errado, como sim e não, como bom e mal, eu vou começando a criar meus pensamentos e definições do que é a vida, do que é o meu comportamento, de como eu devo me comportar, como eu devo agir, sabe? Que atitudes eu devo tomar, inclusive o que eu penso sobre mim. Os meus pensamentos sobre mim mesma. Esses pensamentos que nós temos sobre nós mesmos, eles vêm muito da nossa interpretação do que a gente sente que o outro está pensando de nós. Muitas vezes vem de um julgamento externo, que pode ser real, a pessoa pode realmente estar te julgando, ou pode ser uma interpretação que não é aquilo que você está pensando. Assim como se você chega num ambiente de trabalho, dá bom dia para todo mundo e uma pessoa não te deu bom dia, imediatamente você vai pensar, nossa, será que essa pessoa está chateada comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que aconteceu alguma coisa que ele está me ignorando? A gente imediatamente interpreta que é algo comigo. Né? Não imagina que às vezes a pessoa está passando por questões da vida dele, o primeiro pensamento é sempre eu. E às vezes não tem nada a ver com você. Eu costumo dizer que crianças são as esponjas, elas estão o tempo inteiro interpretando. Então, nós, na nossa infância, a gente veio com uma sede de conhecimento, de querer saber tudo e qualquer coisa. O nosso pensamento está o tempo inteiro, nosso cérebro está o tempo inteiro formando novas sinapses, assim, uma máquina superpotente de sinapses. E a gente vai começando a diminuir. Por quê? Porque a gente vai conhecendo. Depois que eu sei o que é uma cadeira, eu não preciso ficar olhando a cadeira como se fosse algo que eu nunca vi na vida. Então, essa curiosidade também a gente vai diminuindo, a gente vai perdendo. E aí, assim como qualquer outra coisa na vida, os nossos pensamentos, grande parte deles, são interpretações daquilo que a gente viveu, percebeu ou recebeu de ordens e regras de outras pessoas. E aí, quando eu trago essa pergunta, o que você pensa define quem você é porque eu quero saber o seguinte: será que todos os nossos pensamentos são realmente quem nós somos? Ou é uma captura
de vários flashes, várias partes de pensamentos, ordens, regras e crenças, né, inclusive culturais, de todas as formas que nós recebemos da nossa família e do nosso meio, da sociedade, da cultura que a gente vive, do ambiente, do espaço que a gente está. Então, as nossas crenças, elas podem tanto nos limitar, como elas podem nos alavancar, dependendo do que foi programado na nossa mente. O nosso pensamento, ele não nos define por completo. Ele é uma parte do que a gente carrega. Uma parte do que a gente carrega é quem nós realmente somos e o que nós realmente pensamos. Mas uma grande parte do que a gente carrega não é nossa. Veio de alguém. Alguém me disse que isso é assim assado. Me ditou uma regra e eu observei essa pessoa como uma autoridade, porque isso é importante. Se você não percebe o outro como autoridade, o que ela disser a você não vai ter a menor importância. Mas se você percebe que essa pessoa tem uma voz de comando, os pais, os cuidadores e professores, de alguma forma você admira, você vai observar essa pessoa como, opa, se essa pessoa está dizendo que eu não posso isso, e eu vejo que essa pessoa sabe muito, então ela deve estar certa. E a criança, por mais que ela esteja neste momento de busca, né, de informações, de curiosidades, de aprendizado, ela também começa a se reduzir, se limitar por conta dos nãos que vai ouvindo durante a sua jornada. De todos os nãos, não pode, isso não é certo, e tá tudo bem. Faz parte da formação do ser humano, né? Como eu estava dizendo, as regras fazem parte de tudo isso. A cultura também faz parte da formação humana. A sociedade onde a gente vive também faz parte da formação humana, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Porém, é como se a gente tivesse uma lente e, da forma que eu observo uma situação, as coisas à nossa volta, eu coloco essa lente entre o que eu vejo e o que realmente existe. Passando por essa lente, ela é como se fosse toda a interpretação de tudo que eu já vi na vida, de tudo que eu já vivi, de todas as experiências e tudo que eu registrei e programei através do que eu vi, percebi, interpretei. O problema é que a criança, muitas vezes, ela não sabe interpretar muito bem as situações e o ambiente que ela vive. Então, nós, quando somos crianças, estamos numa formação cerebral, fisiológica, e a gente ainda não tem uma maturidade suficiente para entender coisas simples da vida. Então, quando a gente vê e percebe duas pessoas discutindo, a criança entra no estresse, naturalmente, porque ela interpreta aquilo como, isso não está bom. E às vezes pode ser uma discussão por conta do canal, um quer ver novela, outro quer ver um filme, outro quer ver jogo de futebol, outro quer ver... Às vezes é uma discussão normal, entre dois adultos, né? Ou sobre qualquer assunto que tiver aí, né, no momento. Mas a criança, ela não sabe disso. Ela não tem essa maturidade de percepção de pensamento. E aí ela começa a interpretar de uma forma que não é a realidade. E quando ela interpreta algo que ela está vendo, que ela está percebendo, que não é a realidade, ela insere dentro dela aquela percepção e ela carrega com ela por toda a vida. Só que quando você passa por situações na fase adulta, que você percebe alguma dificuldade,
de questão pessoal sua mesmo, de lidar com algumas situações, eu não me relaciono bem com as pessoas, sabe? Ou eu tenho uma fragilidade XYZ, ou eu não consigo me dar bem em alguma situação ou profissional ou financeira, ou eu sou consumista demais, eu não consigo parar de consumir. Muitas vezes faz parte de uma interpretação, e eu posso até dizer errônea, de uma situação que aparentemente era comum, mas que você registrou como algo, né, que foi forte para você. Porém, na fase adulta, você não lembra daquilo. E aí, como é que eu faço para voltar lá e entender que é porque um estava querendo assistir o jogo de futebol e o outro estava querendo assistir a novela? Hoje, aí a gente pensa, mas hoje eu sou maduro, né? Claro que eu entendo que não era isso. A cognição racional funciona completamente diferente do sentimento. Quando a gente sente e percebe algo e a gente interpreta, ele não está arquivado no mesmo plano, no mesmo local, onde tem as ideias do racional. E aí é que bate uma questão. Quando você quer racionalizar um sentimento, uma percepção, uma interpretação, você não acha uma resposta, porque ele não está ali. E se você guardou uma roupa num armário, você procurar em outro, adivinha só, você não vai achar. Não está ali. Mas você insiste em mexer naquele armário onde não está suas respostas. E a gente estressa a nossa mente. E vai causando estresse cada vez mais, porque a gente quer achar uma solução racional para uma questão de interpretação emocional, de sentimento. Então, trazendo essa reflexão de que tudo que a gente pensa é uma interpretação daquilo que eu vivi, que eu percebi, que eu senti e que eu recebi de informação verbal, todo esse conjunto forma os meus pensamentos e definições, as minhas regras de convivência e de vivência. Mas nem sempre isso quer dizer quem eu sou. Porque a regra que meu pai e minha mãe me colocou não é quem eu sou. Eles receberam essas regras também das vivências, percepções e regras dos pais deles, das vidas e convivências deles. E também tem a seguinte questão, às vezes você tem família com 2 filhos, criados, teoricamente, da mesma forma. Quantos pais falam, nossa, mas os 2 foram criados do mesmo jeito, e um é assim e o outro é assado? Porque cada um tem a sua lente de interpretação. Cada um tem um olhar observador. Todos nós somos observadores. O tempo inteiro. A vida é um observar. E a gente observa tudo que está à nossa volta em situações e automaticamente o nosso cérebro interpreta tudo isso. Essa interpretação forma um pensamento. E aí, quando a gente interpreta o que a gente está vendo do outro, isso define quem eu sou? Ou simplesmente diz como eu interpretei uma situação que eu vi, que eu senti, que eu percebi? Isso define quem eu sou? Ou foi uma regra imposta pela sociedade que eu nasci, que eu convivi, que eu fui criada? Né? A gente pode perceber que tem comunidades que vivem em um mundo completamente diferente do nosso. São regras. E muitas vezes, se uma pessoa que sai daquele ambiente vai viver em outro ambiente, ele não consegue nem conviver com as pessoas. Ele não sabe conviver com as pessoas. Então, essa situação de toda a informação que a gente recebe, que a gente vai criando os nossos pensamentos, a gente vai criando nossa personalidade. Agora,
tudo que a gente pensa o tempo inteiro na nossa mente, grande parte desse pensamento não é nosso. São informações externas ou interpretações que nós tivemos de uma situação. E às vezes uma interpretação feita na infância, onde eu não tinha maturidade para entender. Mesmo hoje, sendo adulta e entendendo, muitas vezes eu não sei que foi aquela situação. Eu não consigo chegar naquele ponto, porque o registro foi feito em um lugar onde eu, normalmente, não acesso. Eu só acesso o meu racional. Espera lá, eu quero entender essa história. Se você falar, eu quero entender essa história, você acabou com tudo. Porque o entendimento é o racional, é o cognitivo. E quando você trabalha com o cognitivo, o racional, você não acessa esse outro lado, onde estão inseridos e arquivados os sentimentos e as interpretações. Ele não está ali, né? Como eu falei, ele está em outro lugar. Então, esses pensamentos de outras pessoas, as regras, a sociedade, tudo mais, a gente coloca dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, de forma que a gente vai se limitando o tempo inteiro pelas regras, né, que são colocadas, impostas, e chega um momento que a gente se perde. Chega um momento que você fala, não sei mais quem eu sou, eu não sei nem o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei me direcionar, eu estou perdido, completamente perdido. Por quê? São tantas regras, são tantas informações, e tantas interpretações, e tantos pensamentos externos de outras pessoas que eu não sei mais quem seguir. Por quê? Porque você vira apenas um seguidor. Um seguidor de pensamento dos outros, e não dos seus pensamentos. E aí o trabalho tem que ser justamente descascando, né, como a gente costuma falar, descascando a cebola. Você começa a tirar as cascas. Então, não é uma criação, é retirar tudo que criou uma crosta à sua volta, porque você foi internalizando coisas externas, internalizando ordens e interpretações, de forma que chega um momento onde você se sente perdido, não sabe quem você é, não sabe o que você gosta, e não sabe se relacionar com outra pessoa, porque você não sabe quem você é. Você não sabe nem o que você gosta. Você não sabe qual a profissão que você quer seguir, porque você não sabe o que você gosta. E aí você, claro, trabalha para receber o salário e pagar as contas. E vai vivendo desse jeito. Só que muitas vezes a pessoa vive a vida inteira dela nesse processo. Ela não quer, muitas vezes ela não quer, por uma série de motivos, olhar para dentro de si e perceber, pera lá, o que é meu e o que é do outro? O que faz parte de mim de verdade, que é o que realmente me traz, né, alegria, felicidade, bem-estar, amor, ou, olha, eu gostaria muito de fazer, mas olha, minha vizinha me impede de fazer isso, porque ela está de olho no que eu estou fazendo. O que o outro vai pensar? Essas regras sociais, de alguma forma, quantos de nós deixamos de fazer várias coisas que a gente tem vontade de fazer porque a gente pensa no que o outro vai pensar? Então, eu trouxe essa reflexão para realmente a gente pensar de que eu sou feito, como eu me defino, quais são as definições que eu tenho sobre mim mesmo. Será que os meus pensamentos me definem? Imagina que se os pensamentos, vamos colocar aqui, 90% dos seus pensamentos fazem parte ou do externo, né, de influência externa, como é que eu posso dizer que isso me define? Como eu posso dizer que essas regras, interpretações,
muitas vezes interpretações errôneas, podem definir quem eu sou. Elas não definem. Elas não definem. Elas são apenas interpretações. Então, por isso que cada pessoa interpreta de uma forma diferente. E dois irmãos que foram criados numa mesma família interpretam a mesma situação de formas diferentes. Cada um tem a sua lente. Cada um tem a sua forma de ver a vida, de interpretar, sentir e perceber. E aí eu chamo para que vocês façam um exercício que é tudo que você pensar, vamos colocar aqui nas próximas 24 horas. Tudo que você pensar nas próximas 24 horas, perceba. O que eu estou pensando? Esse pensamento veio da onde? Será que esse pensamento realmente é meu? Ele me traz uma sensação boa? Ou é uma regra que eu sigo, não sei nem porquê, mas alguém colocou na minha cabeça que era isso, é como se fosse um militarismo e a regra é essa, não discuta, faça e cumpra. Então, o exercício que eu trago para reflexão dos nossos pensamentos. Começa a olhar e perceber o seu pensamento. O que você anda pensando? O que você está colocando como interpretação da sua realidade? Como você está interpretando o seu mundo? É através dos seus olhos ou através dos olhos dos outros? É a sua interpretação ou a interpretação alheia? É o que você acha que é bom para você ou o que as outras pessoas acham que você tem que fazer? Então é isso. Eu trouxe mais esse assunto para que a gente possa refletir. É mais um assunto para trazer reflexão. Neste momento, não é para achar um ponto, né, de informação. Quando você olhar o seu pensamento, quando você se perceber, não é para você se julgar também, não é para criar auto-julgamento de forma alguma. É para você simplesmente observar o que você anda pensando. E se esse pensamento pode ter a ver com você de verdade ou com o que a sociedade, seus pais, professores e familiares e grupos onde você vive, a cultura que você vive é que está ditando as regras de quem você é. Aonde você está se deixando se modular pelo que o outro diz quem você deve ser. É para trazer essa reflexão. E a partir do momento que você observa o seu pensamento, ele já começa a ter uma outra forma. Ele já começa a mudar. É como se fosse uma autoanálise, sabe? É uma autoanálise. Por que eu estou pensando isso? Da onde veio esse pensamento? Tá bom? Então é isso, né? Eu agradeço a todos vocês que participaram desse vídeo. Muito obrigada. Gratidão de verdade. Trazendo sempre pensamentos para reflexão na nossa vida, para que a gente possa realmente começar a pensar e se libertar, né, dos pesos, né, dos julgamentos que muitas vezes a gente coloca na gente mesmo e a gente acaba vivendo uma vida que a gente não está muito feliz assim. Todos esses vídeos serão gravados e todas as pessoas que não pegaram desde o início podem assistir, tá bom? Vai ficar no IGTV no Instagram e também no meu canal do YouTube. É só procurar Carina Andrade Mota. E o Instagram é @CarinaAndradeMota. Tá bom, gente? Eu agradeço e até amanhã com mais um assunto de reflexão para que a gente possa mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, trazer uma nova consciência e mudar a nossa realidade. Um beijo enorme para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Agora, o pessoal do YouTube que está aqui ainda me vendo, gratidão. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela participação de todos. Então, sigam
compartilhem, deem like nesse vídeo, passem para várias pessoas para que a gente possa não só mudar nossos pensamentos, como também mudar os pensamentos de outras pessoas que estão à nossa volta, porque não adianta nada a gente mudar sozinho e caminhar sozinho. Se a gente mudar e conseguir mudar as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai muito mais longe, tá bom? Um abraço enorme para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.